Amédio das Flores, Visconde de Torres Solanotti, investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta. Enquanto o espírito diretor falava conosco, chamou a nossa atenção um clarão que iluminava o quarto. O espírito deixou de falar para podermos prestar atenção nos fenômenos que íamos presenciar. Aquela claridade que partia do quadro de estrela colocado no gabinete era procedente de um estrela luminoso de 6 raios, formando uma circunferência como de um decímetro de diâmetro, sustentado por uma espécie de fantasma negro, de forma vaga ou indeterminada. A estrela avançou até situar-se na frente do espelho do gabinete, diante da nossa mesa. Projetava luz suficiente para distinguir claramente todos os objetos do quarto e para que pudéssemos nos ver todos os presentes uns aos outros, cada um ocupando o seu respectivo assento. No gabinete destacavam-se várias formas brancas que sem fazer qualquer movimento de translação, apareciam e desapareciam das nossas vistas. A intensidade da luz da estrela, que rapidamente ficou oculta para nós depois de alguns minutos, era variável. Os 3 ou 4 indivíduos videntes que além daquela que servia para a produção das manifestações, assistiam a esta sessão, distinguiram claramente os espíritos que se apresentavam sobre aquelas formas e continuavam enxergando-os quando nós, que não possuímos a mediunidade vidente, não os enxergávamos mais. A seguir, como se os espíritos quisessem que apreciássemos melhor os fenômenos que acabamos de presenciar, foi-nos oferecido outro da mesma índole, porém muito mais notável. Surgiu no gabinete uma distância de pouco mais ou menos 4 metros do lugar onde eu estava sentado. Um ponto luminoso que foi se estendendo rapidamente e crescendo com a intensidade até iluminar por completo um vulto que, ao parecer, era semifluídico, semimaterial e muito difícil descrever aquilo que não pode ser comparado com nada. Porém, tentarei dar a ideia da extraordinária aparição que, durante cerca de meio quarto de hora aproximadamente, tivemos diante dos nossos olhos na sessão que estou relatando. Uma cabeça humana de tamanho natural, coberta com um capuz preto que deixava entrar confusamente um rosto, não bem modelado ao parecer. O capuz terminava em uma curta pelerine e deixando debaixo desta, como arrancando do colo de tão estranha figura, uma roupagem branca, espécie de gaze espessa, caindo em pregas até o chão. No lugar correspondente à região cardíaca daquele vulto, que tinha a estatura de um homem alto, estava o foco luminoso que tínhamos visto aparecer e crescer em intensidade, até iluminar claramente o gabinete e encher de luz a sala onde nós estávamos. Dentro daquela roupagem podia-se entrever-se 2 braços soltos, pois não existia um tronco material de onde nascessem. Tronco que, se não fosse fluídico como realmente era, teria projetado alguma sombra na roupagem fluídica, como os braços projetavam. No entanto, o vulto apresentava-se a nós, ora de frente de um, ora de outro lado, ou de costas, e sempre podíamos ver o foco luminoso no centro daquela espécie de farol vivente. Assim era a aparição, da qual só vendo é possível se formar noção exata. Conheço tudo aquilo que de mais notável em matéria de fenomenalidade espírita tem se apresentado nos centros espíritas de pesquisa nos ciclos familiares que publicaram seus resultados. Pela leitura que há muitos anos atrás tenho feito dos principais jornais espíritas que são publicados na Europa e na América. Conheço tudo o que relatam as obras espíritas mais importantes até hoje publicadas e tenho conhecimento dos inúmeros fenômenos relatados pelo mestre Allan Kardec em suas obras fundamentais e na sua revista, que me são familiares porque diariamente estou com elas nas mãos. E, no entanto, nada encontrei em todas essas fontes, nem na minha experiência espírita de 10 anos, ou nos estudos teóricos que há 18 anos estou realizando sobre espiritismo. Nada encontrei, repito, igual ao fenômeno do qual estou me ocupando. Nada como ele me deu cabal noção do poder dos espíritos, do seu domínio da matéria, da facilidade com que eles condensam e fluidificam a matéria, clave da fenomenalidade física.
O foco luminoso que ocupava o centro do vulto, cuja roupagem ou veste vinha a ser semelhante à do retrato que possuímos do beato Simão de Rojas, pois ele era quem se manifestava a nós naquela aparição. Segundo os médicos disseram, e o mesmo Espírito confirmou com sinais afirmativos. Aquele foco luminoso mudava de lugar ao aparecer automaticamente, respondia com movimentos compreensíveis às nossas perguntas, umas orais, mentais outras. Aquela luz permitia-nos enxergar sob as gases a roupagem fluídica e ora outro braço, verdadeiramente isolado no espaço, por vezes braços completamente materiais, segundo a sua opacidade, e outras vezes fluídicos, a julgar pela sua transparência. Esses braços apresentavam-se ora tamanho natural, ora excessivamente grossos, ora em esqueleto, e tudo isso acontecia sem que o foco luminoso mudasse de lugar. Então o que estávamos vendo não era um mero fenômeno de ótica, e sim a solidificação e a fluidificação de um corpo material que, quando estava em estado sólido, imprimia movimento à roupagem, cujas pregas delatavam o contato de um corpo duro. A mão tomava também diversas formas, em certos momentos aparecia completamente separados do antebraço, e este também do braço, do mesmo modo que o membro todo estava separado do tronco. A mão girava em círculos, como se todos os ossos do corpo tivessem desaparecido. Aconteceu outro fenômeno mais surpreendente, várias vezes um e outro braço, como se de repente alguém os tivesse afastado do seu ponto de sustentação, caíram no chão com a velocidade de um corpo pesado, velocidade que não diminuía, apesar de no trajeto irem se fluidificando, segundo a transparência que sucessivamente adquiriram, nos fazia conhecer, até que pouco antes de chegar ao lugar correspondente aos pés do vulto, já estavam eterizados por completo, confundindo-se a primitiva massa com a claridade interior do vulto. O nosso ouvido atento não percebia o menor ruído, apesar de que a vista nos fazia perceber o roçar dos braços, ora se apresentando pela face interna, ora pela face externa, com a roupagem. O vulto tinha ido se adiantando sem que, ao aparecer, fizesse movimento algum, até chegar a 3 metros de distância do meu lugar, onde aconteceram todos os maravilhosos fenômenos descritos. Os 2 médicos que assistiam a esta sessão admiraram, como era natural, pelos seus conhecimentos anatômicos, mais do que os outros circunstantes, os fenômenos relatados, testemunhando que nenhum ser humano era capaz de executar os movimentos do braço da mão que tinham visto. E não existe observador algum capaz de atribuir à simulação tudo o que relatei. O mais suspicaz teria de rejeitar toda dúvida. Enquanto aconteciam esses fenômenos, a sala estava iluminada pelo foco luminoso no interior do vulto, sendo que todos os presentes podíamos nos ver. As portas estavam fechadas, a chave que permanecia na fechadura, a qual impossibilitava que fossem abertas pelo lado de fora. Nenhum dos circunstantes podia fazer movimento algum, porque tudo se passava a plena luz, e se algum malicioso pretender que durante o tempo de sessão no escuro alguém poderia ter se levantado para abrir a porta e facilitar a entrada para alguma pessoa, visto que nesta sessão as portas não estavam lacradas, pois para nós essa precaução é inútil, poderia objetar que seria preciso ter ensurdecido todos nós para não ouvirmos o barulho da chave, ruído que não predominou sobre nenhum outro, pois na primeira parte da sessão, mesmo sendo ouvidas muitas e diversas pancadas, nenhuma foi muito forte. Além disso, somente existem 2 portas de comunicação, ou entrada, a porta da sala ou do escritório, e a de saída do gabinete. Para se abrir a primeira, por efeito do úmido inverno atual, são necessários grandes esforços e um barulho estrepitoso, e quanto à segunda, ficando interceptada a passagem para o gabinete, não existia meio algum de se passar para ele sem pular por cima de alguma das mesas do escritório, cheias de papéis e dos seguintes objetos de escritório, com os quais era forçoso tropeçar. Quero conceder, no entanto, que por artes espíritas, por assim dizer, visto que por artes humanas era impossível uma porta se abrisse daqueles que nos separavam do resto do quarto, somente poderia ser para dar entrada a alguma das únicas pessoas que, além de nós assistentes à sessão, estava naquela casa, sem que ninguém pudesse entrar, ninguém do exterior, que não fosse percebido por nós, porque a porta da escada que não pode ser aberta sem fazer barulho, fica contígua à porta da sala. Em todo caso, teria entrado para simular o indissimulável.
uma das duas meninas, o menino, a babá, porém, as duas primeiras estavam dormindo com um sono muito profundo, graças ao qual foi produzido o fenômeno que depois relatarei. E o menino estava brincando com a babá, segundo soubemos por testemunho unânime das 4 pessoas. Aqui perguntamos, como depois se dirá quando a sessão terminou, mas prescindindo de tudo isso, de que existe muita palidez no meu relato, ao lado da realidade dos fatos, é absolutamente impossível para o homem produzir o que acabei de narrar. Razão pela qual devem ser atribuídas a forças extra-humanas, até mesmo pela pessoa mais incrédula. O espírita reconhece facilmente a causa real e verdadeira ação dos espíritos. As manifestações análogas àquelas da primeira parte da sessão continuaram, sendo mais intensos os juízes, que depois pararam. Por indicação do espírito diretor, ficamos alguns instantes em recolhimento e repetimos mentalmente a evocação, pedindo o auxílio de Deus e dos nossos protetores, com oração mental também, para que nos fosse permitido obter a materialização. A eficácia da oração é incontestável no terreno moral, por isso, em uma ou em outra forma, ela foi consagrada por todas as crenças religiosas. O Espiritismo veio provar pela razão e pela experiência que a oração é eficaz até em outro terreno mais tangível do que o puramente moral na produção dos fenômenos espíritas, isto é, nas relações do mundo dos espíritos com o nosso, e que nos tem permitido descobrir algumas das leis fluídicas onde encontramos explicação para o poder do pensamento da oração, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objeto determinado. Bem entendido, é claro que estou me referindo à oração verdadeira, à prece do coração, e não ao rezo pronunciado inconscientemente pelos lábios. Muitas pessoas acreditam erroneamente que a palavra oração não envolve mais do que a noção de súplica ou pedido, ela representa bem mais, como diz Allan Kardec. No que diz respeito à divindade, é um ato de adoração, de humildade e de submissão manifestado por quem ora. E no que diz respeito aos espíritos, que são apenas as almas dos nossos irmãos, a oração é uma identificação de pensamentos, um testemunho de simpatia. Aqueles que estão sofrendo clamam por ela com insistência, a qual é a prova de que estão precisando dela. Mas além da ação puramente moral, a oração produz efeitos de certo modo materiais, resultando da transmissão fluídica. A sua eficácia com certas doenças foi demonstrado pela teoria e testemunho pela experiência. O seu influxo poderoso para a produção de fenômenos espíritas é reconhecido por todos aqueles que se aprofundam nestas pesquisas. Suprimir a oração é retirar ao homem seu mais poderoso apoio nas grandes adversidades. Depois de orar, o fraco se sente forte, o triste se sente consolado. É que a oração eleva a alma, fazendo o homem entrar em comunhão com Deus, identificando com o mundo espiritual, desmaterializando, em suma, quando ele dirige aos seus pensamentos anti-apagados a coisas materiais. Se alguém que acredita em manifestações espíritas rejeita a oração, sua doutrina não é a do espiritismo, porque ele ensina o contrário. Assim, as reuniões espíritas, a oração é indispensável, não para transformá-las em assembleias religiosas, mas para predispor ao recolhimento, à seriedade, ao desejo de fazer o bem e para provocar a harmonia de vontade de fluidos, unificando os pensamentos em uma ideia comum, expressada na mesma oração. Se isto é necessário para se obter comunicações boas, muito mais para conseguir certos fenômenos. Eis aí porque as sessões onde existem elementos para se obter grandes manifestações, o canto e a música são usados para levar também a alma, unificar as vontades e facilitar a emissão de fluidos que deram lugar às criações fluídicas, sendo que os fluidos são o veículo do pensamento. Este atua sobre aqueles como o som sobre o ar. Disso tive demonstração nas repetidas experiências de telegrafia humana, ou melhor, telegrafia psíquica, realizada entre Barcelona e Madrid, lá sob a direção do ilustre espírita, senhor José Maria Fernandes, auxiliado por diferentes médicos e sonâmbulos, aqui sob a minha direção, com numerosas provas, não tanto para testemunhar o fenômeno, cuja realidade ficou demonstrada com as primeiras perguntas realizadas em Madrid e respondidas instantaneamente em Barcelona e vice-versa, como para comprovar a teoria e descobrir alguma nova lei dentre aquelas que regem estes importantíssimos fenômenos, muito pouco estudados até agora. Do ponto de vista científico, esta pesquisa leva à conclusão de que nos fluidos existem ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, com um papel análogo ao das ondas sonoras e aos raios luminosos e os raios luminosos, e que o organismo humano e o ser espiritual formam uma espécie de pilha onde o pensamento não somente é refletido, como também cria imagens fluídicas, auxiliando-se do invólucro perispiritual, como de um espelho, do mesmo jeito que são produzidas as imagens da mesma ou parecida maneira que no fenômeno da miragem, umas vezes com ilusões e outras com criações reais.
A fotografia espírita e a telegrafia do pensamento confirmam a nossa teoria como um fato irrefutável, estabelecendo um princípio que deverá ser bem fecundo em consequências, e que em um dia não muito longe talvez se explique simplesmente pela ação direta do homem sobre as coisas e também sobre as pessoas que o cercam, e pela influência dos espíritos com a atuação da vontade do fluido. Estabelecidas estas premissas, não é possível se duvidar do mecanismo imenso que o pensamento põe em jogo e dos efeitos produzidos de um para outro indivíduo, de um para outro grupo de seres e, enfim, da ação universal dos pensamentos dos homens que podem determinar uma poderosíssima vontade atuando harmonicamente para atingir um fim único, o progresso universal. Agora, assim como a menor densidade dos corpos representa uma maior força de expansão, assim no mundo espiritual a maior depuração corresponde a maior irradiação e, portanto, atividade e potências maiores. A oração contribui moral e materialmente para esse efeito. Observe-se, porque a oração nós ficamos predispostos para conseguir o grandioso fenômeno da materialização. E observe-se também porque quando damos a ela tanta importância, não obedecemos a uma ideia preconcebida, mas estamos falando em virtude do que a observação e a experiência têm nos ensinado. E observe que quase tudo está por explorar nesse imenso campo onde só percebemos vultos e confusos. O estudo dos detalhes será a consequência de um conhecimento mais amplo das leis que regem a ação dos fluidos. Talvez estes enunciados provoquem um sorriso com aqueles que recusam admitir tudo aquilo que não cai logo sob os sentidos materiais, mas as caçoadas dos presunçosos, o que importa? Pergunta. Como Allan Kardec podendo dizer, todas as suas negações não impedirão as leis naturais de seguir o seu curso e que novas explicações sejam encontradas à medida que a inteligência chegar ao estado de sentir e apreciar os efeitos. Sem quebrar a corrente magnética, acendia a luz da lâmpada que estava em cima da mesa. O espírito incorporado na média despediu-se de nós para tentar se manifestar de uma forma mais surpreendente. Então a média caiu em transe, em êxtase. Isto é, no estado que os ingleses designam graficamente com a palavra transe, espécie de êxtase, ou melhor, letargia peculiar, onde permanecem os médios de efeito físico durante certas manifestações, principalmente enquanto não é produzida a materialização dos espíritos. Segundo aquilo que a ciência espírita nos tem ensinado, para este fenômeno, a força fluídica da média fica concentrada no coração. Por isso, nos médios que não possuem a potência fluídica suficiente para a materialização se produzir a certa distância deles, ele começa a se formar saindo uma espécie de nuvem branca ao lado esquerdo do médio, E aos poucos vai se condensando o vulto, que mesmo se afastando está sempre unido ao médio por um cordão fluídico que os sonâmbulos e os médios videntes enxergam. Quando existe suficiente força no médio, basta ele dirigir o cordão fluídico para o gabinete escuro, onde sempre é formada a materialização, por muito que depois possa se exibir a plena luz artificial e algumas vezes a luz do dia. Isso é rudimentar em matéria de espiritismo fenomenal. Por essa razão, ao se tentar produzir a materialização nas nossas sessões, a média é colocada dando o seu lado esquerdo à frente para o gabinete. Os médios videntes, os sonâmbulos presentes, acusam logo a existência do dito cordão fluídico. E qualquer um, mesmo não tendo aquelas faculdades, podem apreciar o fenômeno fisiológico, somente examinando o pulso do médio, agente da manifestação. Nós fizemos muitas vezes, quero dizer, um dos médicos que pertence ao nosso grupo, e as observações dele foram comprovadas por mim nesta sessão, antes de começar o fenômeno. Mas já com a médium em êxtase ou transe, seu pulso, que antes era regular, adquiriu lentidão e grande força ao mesmo tempo, acusando desordem nas funções do coração, as contrações dos músculos da face e a tendência da médium a levar a sua mão esquerda para a região cardíaca. Mão que eu segurava com a mão direita, com o dedo polegar sobre seu pulso para apreciar as variações anormais. Indicava que ela sentia dor no coração, sensivelmente afetado, segundo acusava a pulsação, que ia diminuindo à medida que as emissões fluídicas ficavam maiores, chegando até em certos momentos a deixar de ser percebida. O excesso de emissão de fluido, que causa às vezes grande abatimento físico, é notado no fim da sessão, quando, com os médios já acordados e fora da influência dos espíritos que lhe dão vigor com seu fluido perispiritual, seu pulso é tomado, como foi feito com a médium na sessão que relato, pelos dois médicos presentes, que perceberam o pulso dela como de uma criança. A materialização demorou um pouco mais para se apresentar no que é costume acontecer nas nossas sessões.
Sem dúvida, a duração e intensidade das anteriores manifestações deixaram a médio com as forças fluídicas enfraquecidas, presa de algumas convulsões que eu não podia acalmar como em outras vezes, apesar da grande quantidade de fluido que mandava a ela com a vontade. E aqui devo fazer notar que possuo um grande domínio magnético sobre a média para fazer cair instantaneamente no sono sonambúlico, e que nas experiências desse tipo, que durante os estudos do grupo Marieta eu tive a ocasião de realizar, registro o caso de ter conseguido fazer que em poucos minutos ela reagisse, provocando nela suor copioso, sem nada mais do que o fluido mandado com a minha vontade, e a uma leve imposição da minha mão direita, fazendo-a voltar de um acidente quando já estava com um frio cadavérico. A cortina que estava abaixo começou finalmente a ondular e foi se afastando aos poucos para nos apresentar a materialização de Marieta. Porém, seu visível esforço fluídico, que também o nosso não puderam impedir que a cortina tornasse a cair. Coisa nunca antes acontecida nas nossas sessões. É verdade que nunca a médio tinha chegado tão cansada ao momento da materialização como nesse dia, porque nunca aconteceram nas nossas sessões tantos e tão variados e intensos fenômenos como esse da sessão que relato. Os médios videntes falaram que viram o cordão fluídico quebrar e eu percebi uma sensível variação no pulso da médium, que sofreu algumas convulsões. O ser físico dela estava, sem nenhuma dúvida, sob uma impressão dolorosa. Todos nós procuramos concentrar o nosso fluido e mandar todo o possível para a médium, cuja excitação se acalmou um tanto. Os médios videntes falaram que já ficara restabelecido o cordão fluídico, então a cortina começou a se afastar pausadamente, sem estar sendo tocada por nenhum ser visível. No limiar da porta do gabinete, isto é, a uns 2 metros de distância daqueles que estavam mais próximos, a materialização de Marieta apareceu, produto do laboratório do mundo invisível, do mundo espiritual. E sua paulatina formação foi o trabalho de 16 meses, sem ainda estar acabado aquele que podemos chamar de período genesiaco, pois ainda não chegou ao completo desenvolvimento aquele vulto material e vivente enquanto está em nossa presença. Este fenômeno, bem comum nos Estados Unidos da América, berço do espiritismo moderno e onde maior extensão alcançou a nossa racional e consoladora crença, e portanto maior progresso teve a fenomenalidade espírita. Este fenômeno, para cuja trabalhosa produção é indispensável o auxílio de uma mediunidade peculiar e de extraordinária potência, e que mais do que nenhuma outra precisa de tempo para o seu desenvolvimento. Quase desconhecido na Europa, fora da Inglaterra, a única nação europeia onde até faz pouco se apresentavam as grandes mediunidades de efeito físico que produzem esse fenômeno, e as quais são devidos os importantíssimos estudos experimentais que os sábios Wallace, Varley, Pert, Crookes, Zollner na Europa, Harry, Buchanan, Japper, Hallowell, Delton, Publius, Besch e outros na América, estudos que assinalam o começo do verdadeiro período científico do espiritismo, onde não poderia ter entrado sem o auxílio das grandes mediunidades que hoje são a alavanca da nossa propaganda e que providencialmente aparece em tempo, lugar e circunstâncias oportunas. O Espírito cumprimentou-nos com voz clara e movimento quase imperceptível dos lábios, falando em correto italiano, Buena notte, flig miei. Seu rosto e reprodução fiel do retrato mediúnico que 7 ou 8 anos atrás forneceu ao médium Soares em desenho a lápis, e que um pintor influído pelo mesmo espírito passou para a tela. Seu aspecto geral lembra a bela e lacônica descrição que do seu corpo na encarnação de Nápoles e quando estava com 16 anos faz o espírito no primeiro capítulo de página de 2 existências, de elevada estatura até o ponto de, como as flores de haste alto, era levemente inclinada para a frente, loira e de dourados cabelos que descansavam sobre os seus ombros em longos cachos, de passo majestoso e pé miúdo, que quase não se percebia sob as franjas do meu vestido azul, como fungida da minha própria admiração. Olhar profundo como ocultando um mistério, a minha beleza,
pois que a tinha era estranha na terra da Itália, beleza velada pela tristeza lânguida e tranquila. Lânguida e tranquila. Assim era a aparição tangível que surgia às nossas vistas. Com uma só diferença: ao vestido azul substituir o de brancas e finíssimas gases com a qual costumeiramente apresentam-se os espíritos materializados, sem dúvida, porque para eles é mais fácil solidificar e fluidificar esse tecido. Desconhecemos ainda as leis a que o fenômeno obedece, somente podemos registrar fatos e aventurar hipóteses racionais. Suspensa de uma fita de seda azul, como aparece no retrato de Marieta, pendia-lhe no colo uma cruz dourada, descansando no peito alabastrino. O primeiro movimento feito por Marieta foi mandar fluido para o médio, dirigindo-se a ela alguns passos magnéticos, se olhar e indicar-nos por sinais dirigidos a mim em especial, que enviasse a médio o meu fluido. A materialização nunca, como naquele dia, se apresentará a nós tão desenvolvida. Até os olhos, que sempre se apresentavam imóveis, tinham um brilho e a animação da vida. Parecia dizer-nos que o espírito associava-se ao imenso júbilo de que todos nós estávamos possuídos diante das portentosas provas da realidade da vida de além-túmulo que estamos recebendo nesta memorável sessão. Incontestavelmente, aquele elevado espírito e os outros que formam a falange de protetores do grupo Marieta tomavam parte do nosso regozijo, sendo que eles foram os primeiros a contribuir para ele. E entre eles contava-se sem dúvida os nossos anjos guardiões, esses seres que, como diz notável comunicação publicada por Allan Kardec, estão sempre ao nosso lado para nos aconselhar, fortalecer e ajudar a caminhar pela trilha do bem. Seres que são amigos mais firmes e leais do que os mais íntimos que podemos ter na terra. Seres que, por ordem de Deus e por amor a Ele, estão ao nosso lado, cumprindo uma missão bela, porém penosa, que não se afasta de nós, mesmo quando podemos enxergá-los. Mesmo quando não podemos enxergá-los. Mas nós sentimos seus impulsos em nossa alma e a nossa consciência escuta seus sábios conselhos. Sim, sem dúvida alguma estavam do nosso lado e participavam do nosso regozijo. Esses espíritos familiares que tanto influem na nossa alma. Temos essa certeza porque eles eram descritos pelos médiuns videntes e os próprios espíritos deram a cada um de nós provas pessoais, corroborando com esse irrefutável fato a grande e sublime doutrina espírita, que afirma a lei de solidificação universal, não como simples conceito ideal, e sim como um fato que sentimos e tocamos na comunicação com os espíritos, realizada através do imenso vínculo do fluido universal que relaciona seres e mundos na criação infinita, representa plasticamente, por assim dizer, a presença de Deus em toda parte. Marieta adiantou-se com passo majestoso e deu uma belíssima camélia que trazia da mão para a média, a qual pôde pegá-la, alongou automaticamente o braço que eu segurei. O espírito retirou-se para a porta do gabinete, sem nos dar as costas, e dali a pouco, na sua mão direita, apareceram 12 belíssimos cravos de cores variadas. Adiantou-se de novo, e passando aquele buquê para a mão esquerda, tomou com a direita um dos cravos, fazendo sinais para que eu pegasse. Assim fiz, colocando-me em pé e conservando a corrente magnética com a mão esquerda. Ao me dar a flor, o espírito materializado apertou fortemente a minha mão com seus dedos e eu também apertei os seus, percebendo sob a luva branca com que a materialização se apresenta a solidez da mão que, segundo me pareceu, não tinha um calo natural humano. Sucessivamente, por ordem da antiguidade do grupo, cada um dos 10 irmãos que assistiam a esta sessão foram se levantando, e depois também as 2 pessoas que não faziam parte do grupo, sendo a corrente conservada por aqueles que permaneciam sentados. E sem que aqueles que se levantassem deixassem o contato com eles. Cada um recebeu a sua flor correspondente, o aperto da mão, para poder testemunhar a realidade do ser momentaneamente vivente, de quem recebia aquela inestimável obséquio, a grata emoção por todos nós sentida
Naquele instante não há como descrever, quase não podia ser expresso pelo lábio, mas transbordava no coração. Outro gênero de emoção nos esperava a seguir. O espírito retornou para a entrada do gabinete, girando um pouco, deixou ver ao seu lado o corpo perispiritual da menina Visitação, filha caçula da médica. Quase ao mesmo tempo e da mesma maneira enxergamos a sua filha mais velha. As duas, quando a sessão começou, tinham ficado no quarto interior com o menino e a babá. Não tendo alguns dos circunstantes reparado direito na aparição da segunda, ela tornou a se apresentar como para podermos um certificado duplo fenômeno notabilíssimo de bicorporeidade ou duplicidade, que foi acompanhado pelo grito unânime de espanto de todos nós. Mesmo que por breves instantes, e ao mesmo tempo em que o espírito materializado das duas meninas ficaram diante dos nossos olhos, e com toda certeza nós sabíamos naquela hora estarem na sala de jantar. Eram elas mesmas, mas sem pela sua roupa, pelos seus movimentos, pelo seu rosto. Mesmo que nestas desse para percebermos claramente esta falta de expressão que caracteriza o sono. No entanto, elas se movimentam. E estavam de olhos abertos, dois seres reais à nossa frente. Se bem para comprovarmos o fenômeno de bicorporeidade era suficiente, a nossa completa certeza de que nenhum ser corpóreo material, nenhum encarnado penetrara nos aposento onde estávamos celebrando a sessão. Quando esta terminou, entramos na sala de jantar. E lá, imersas em profundo sono, encontramos as duas meninas, cujo corpo fluídico ou perispiritual tinham sido transportados para o gabinete, graças à faculdade da alma de se emancipar e à faculdade de condensação, bases do fenômeno que acabamos de presenciar, produzido pelos espíritos com o necessário auxílio de um médio de poderosas faculdades e aproveitando o estado de sono, se não provocado, mantido pelos espíritos, para que o perispírito daquelas duas pessoas fosse transportado para o gabinete e ali se condensasse, tomando a total aparência daqueles cujo corpo material encontrava-se a bastante distância. Custou certo esforço acordar as meninas, sendo necessário dar-lhes alguns passos magnéticos. Não conservavam reminiscência alguma daquilo que seu espírito e seu perispírito contribuíram a operar. Tanto elas como o menino e a babá confirmaram a nossa certeza de que não sairiam da sala onde as deixaríamos quando a sessão começou. Outro fenômeno notabilíssimo. O espírito materializado levou suas mãos à fita azul que ostentava ao colo com a cruz dourada, e como se essa fita se multiplicasse, desprendeu dela um pedaço de 30 centímetros de comprimento. Tinha 1,5 de largo, que tomou da sua mão e coloquei em cima da mesa. Conservamos esse pedaço de fita, como se não bastasse essas maravilhas operadas às nossas vistas. Demonstração prática da teoria espírita que nos foi legada por Allan Kardec. O espírito pegou uma das gases que o envolviam, rasgando-a e tornando-a a recompô-la, e separando um grande pedaço que caiu no chão. Através de sinais, ofereceu-nos dar um bocadinho dele. Dei a ele o lápis e, dirigindo-se à minha mesa de escritório, pegou nela um pedacinho de papel, de cartas, fazendo-os ver que estava em branco, e sobre ele escreveu o belíssimo pensamento ditado em Saragoça para o cabeçalho do prefácio do livro, página de 2 existências, prefácio suprimido na edição feita em Madrid, o qual pensamento com leve variação em sua forma foi reproduzido no final da introdução escrita para a primeira parte do livro impresso aqui. Abre aspas. As virtudes ocultas são como as estrelas inacessíveis. Vocês não podem vê-las, mas nem por isso elas deixam de brilhar. Marieta. Fecha aspas. Depois disso, voltou para o gabinete, de onde mandou fluido para a médio,
que estava convulso e com o pulso quase imperceptível. Por algum dos momentos foi dada toda a intensidade da lâmpada, com o fim de podermos apreciar a materialização em todos os seus detalhes, e com um leve sorriso manifestado na contramão dos músculos do rosto, por cima dos pômulos, e despediu-se de nós, dizendo adio. O pedaço de gases que tínhamos visto cair no chão, ainda que desprendido completamente, seguiu o espírito na sua retirada para o gabinete. A materialização permaneceu visível para nós durante 27 minutos, desaparecendo atrás da cortina, que caiu automaticamente. Depois de um bom tempo, com grande fadiga, o médium voltou a si, extraordinariamente abatido e sem saber onde estava. O espírito tornou a se apossar dela e ela então mudou absolutamente de fisionomia. Tendo apagado a luz, continuou a sessão, comentando os notabilíssimos fenômenos que acabamos de presenciar e ouvindo as instrutivas indicações que sobre eles o Espírito nos dava. Depois, as manifestações ruidosas começaram, com bastante pancadas em diferentes pontos da sala e do gabinete, com a campainha, a caixa de música e grande quantidade de luzulas e mãos materializadas que tocavam em vários dos circunstantes. O relato de tantos e tantos detalhes seria interminável. Basta dizer que todos nós, em maior ou menor escala, recebemos pessoalmente provas patentes de terem estado ao nosso lado os espíritos familiares. Das provas de convicção que tocam a cada um, só cada um pode responder. Então vou registrar apenas alguns que são a mim referidos. Respondendo o meu pedido mental, que me tocaram com a caixa de música, ela foi colocada pelos espíritos no meu ombro direito. Nesta sessão aconteceram vários desses fenômenos de transmissão de pensamento de encarnado ou desencarnado. Em uma das duas sessões anteriores, os espíritos familiares pegaram a chave que estavam dentro da gaveta da minha mesa de escritório, batendo em mim de leve com ela algumas vezes e a fizeram desaparecer. Pedi a eles várias vezes para me darem a chave, porém eles não devolveram. Nesta sessão falei para os amigos invisíveis que faziam brincadeiras comigo. Queres fazer o favor de me devolver a minha chave? E uma voz às minhas costas respondeu, não. Essa palavra foi ouvida pelas pessoas que estavam mais perto de mim e foi dita com um tom de caçoada que excitou vivamente a nossa hilaridade. Por alguns momentos, essas brincadeiras foram generalizadas, corroborando a doutrina exposta por Allan Kardec sobre os espíritos familiares e brincalhões. Tive então a ideia de dizer, recordando que a malevolência de certos mal chamados espíritas supôs que a materialização real de Marieta, que se apresenta nas nossas sessões, era uma cena de farsa representada por uma das filhas da médium que acabávamos de ver em corpo perispiritual, porém verdadeira em aparência. Ao mesmo tempo em que o espírito materializado tive a ideia, repito, de dizer, pobre Marieta, aqueles que antes imaginavam que era representada indigna e inverossímil farsa pela filha da médium, agora não tinha outro recurso a não ser dizer que quem representava Marieta era a cozinheira, a única mulher em casa naquela hora. Mal pronunciei estas ou parecidas palavras. Soaram à maneira de estrepitosos aplausos, repetidos e fortes pancadas em todas as mesas e estantes de livros. Outro detalhe importantíssimo, os médiuns videntes disseram que ao lado do Sr. Collat, sentado perto de mim, estava o espírito de sua mãe, a qual forneceu a ele várias provas de sua presença e identidade. Ele pediu ao espírito para fazer o favor de dizer qual era o nome carinhoso que esse espírito, quando encarnado, chamava a esposa dele. Dali a pouco escutei uma voz clara, sem que pudesse determinar a procedência, que disse Petite, em correto francês. Com efeito, aquele era o nome que nenhum de nós conhecia, exceto Collat. Julguem-se de seu espanto e contentamento por tão inequívoca prova. E note-se que somente eu escutei aquele nome, não ao ouvido, mas como se fosse pronunciado à distância, com força bastante para ser ouvido por todos.
Essas manifestações prolongaram-se um bocado, depois caiu sobre nós por 3 ou 4 vezes, com pequenos intervalos, uma chuva de docinhos e flores, fazendo um barulho que era ouvido por nós como sendo no ar, à altura do teto. Por indicação do Espírito Diretor, ficamos um tempo em oração mental pelos nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, e por certos espíritos em sofrimento que precisavam de oração. Depois o Espírito disse: orai por um espírito que desencarnou faz poucas horas, tendo notícia de que um tio da médium estava gravemente enfermo, perguntando se era ele, e responderam que sim, que nesta mesma noite seria recebido um telegrama com a notícia que preparássemos a médium quando estivesse acordado para recebê-la, porque ficaria abalada. Esse notável fenômeno foi logo comprovado. Eis aqui o telegrama recebido. Zaragoza, 8h15 minutos, tarde. Madrid, 12 horas, noite. MS, Almagro, 8, sobre loja. Titio expirou às 6h30, L. Fatos dessa natureza são bem frequentes no Espiritismo, principalmente quando os Espíritos querem e podem nos dar essas irrecusáveis provas. Porém, eles estão sempre sujeitos à lei da sua produção, que explica a nossa racional doutrina dentro da ordem dos fatos naturais. O Espírito que nos deu a notícia às 11 horas da noite sabia, sem dúvida, pelos seus próprios meios naturais de conhecimento, que o telegrama fora cursado em Zaragoza, 3 horas da tarde, anunciando o desencarne acontecido de 6h30 da tarde, talvez em presença desse mesmo Espírito, ou de outros que entre nós estavam e foram parentes na última encarnação daquele defunto, ou seja, do recém-nascido para a vida espiritual. Vista a existência ou imortalidade do Espírito, vista a faculdade de translação pelo pensamento que ele possui, dada a relação entre as almas daqueles que vivem e daqueles que já morreram, todas elas verdades plenamente comprovadas pelo Espiritismo. Aquele, ao parecer sobrenatural fato, entra na categoria dos fenômenos naturais. É verdade que estes fenômenos não são oferecidos a cada passo, e menos ainda para satisfazer uma curiosidade. Mas eles se apresentam mais a miúde do que acreditamos, e é incomum não serem verdadeiras essas notícias dos Espíritos, quando são dados espontaneamente por eles. Também é verdade que em muitas ocasiões o pesquisador, o espírita pouco experiente e acima de tudo curioso, que desconhece a doutrina, ficam burlados. Porém, nestes casos, o médium opera obsedado, ou então os pesquisadores deixaram-se surpreender por um espírito brincalhão e atrasado. Estas nossas afirmações, que são do Espiritismo, não são levadas a sério por aqueles que não se aprofundaram na nossa doutrina nem penetraram no imenso e pouco explorado campo experimental. Mas não importa o riso e a caçoada de hoje, aí está o fato e a doutrina espírita, a prova irrecusável e o raciocínio inconcluso. Eles seguirão o seu caminho, levando aos poucos a convicção, a maioria que não acredita, aqueles que sem negarem o fundamento de certos fatos, desprezam os de índole análoga a alguns dos relatados, aventurando afirmações opostas ao ensinamento pela doutrina compilada por Allan Kardec, e ao que diariamente mostra a fenomenalidade espírita. Dentro dela existem muitos pontos para se estudar, para desentranhar, mesmo o mais insignificante dos fatos, o menor incidente espírita que surge ali onde, com um propósito científico e principalmente moral, os espíritos são evocados. Não por não sabermos apreciá-lo, deixará de ser grande aquilo que às vezes bem pequeno nos parece. Quem será capaz de assinalar o alcance das obras da providência? Pergunta. Como se esta sessão de encerramento da primeira série das experimentais do Grupo Marieta fosse oferecida a nós em uma espécie de sessão enciclopédica ou então sintética de tudo que a fenomenalidade espírita
pode oferecer à nossa pesquisa hoje em dia. Tivemos a ocasião de testemunhar em certos momentos a presença dos espíritos retrasados e bagunceiros, que sempre comparecem lá onde existem médios e onde os fenômenos são produzidos. Porém, a evocação e o auxílio dos espíritos superiores e a oração pelos inferiores ou retrasados que tentam introduzir a perturbação pode afastá-los e conseguir sua evolução através dos conselhos e das preces dos encarnados. Conhecendo por experiência a eficácia dos procedimentos que para esses casos a nossa doutrina recomenda, não foi fácil afastar as influências malévolas que poucas vezes persistem ali onde os espíritos retrasados e perversos não encontram elementos afins, e muito menos onde impera o desejo de estudar e a vontade de fazer o bem, únicos propósitos plausíveis dentro do espiritismo. Ao encerrar esta notabilíssima sessão, onde aconteceram importantes fenômenos até hoje, não vistos nem pesquisados na Espanha, e se prestam a considerações que abrangeriam o doutrinal espírito inteiro, e que deverão nos oferecer matéria para proveitoso trabalho durante o tempo que a médium precisar para restaurar suas forças físicas, notavelmente ao quebradas pelas grandes emissões fluídicas necessárias para a produção de certos fenômenos e, acima de tudo, para a materialização. Ao encerrar a sessão, repito, encontramos perto de nós uma mesinha que antes de começar estava na antessala. Em cima dessa mesinha, uma grande bandeja de metal que estava na sala de jantar. E essa bandeja repleta de belíssimas rosas artisticamente colocadas. Em cima da nossa mesa, no chão, encontramos grande quantidade de flores e docinhos. E naquela mesa, 13 doces de tamanho maior. Um para cada um dos assistentes. Estavam também em cima da mesa um pedaço de gaze branca de finíssimo tecido, igual aquelas gases que o espírito materializado nos mostrou e que prometeram nos dar, mas que pela falta de fluido da médium não tentam cortar aquele pedaço com as tesouras em nossa presença. Custou-me um bocado desanuviar com passe magnético a médium, que estava sem forças quando acordou. Os médicos tomaram seu pulso e manifestaram não está mais forte que o de uma criança, e era assim mesmo. Foi cumprimentada cordialmente por todos nós. Pelos portentos que acabamos de presenciar devido à sua extraordinária mediunidade. E no fundo da nossa alma mandamos a nossa gratidão aos elevados espíritos que se dignaram a assistir em primeiro lugar ao Supremo Fazedor, que concedeu a permissão para produzir esses extraordinários fenômenos que corroboram com a força brutal do fato. A verdade da doutrina espírita ergue em uma ponta do véu que nos ocultava os mistérios da vida de além-túmulo. Os possuidores da fé espírita não precisam dessas evidentes provas para sustentá-la, mas é um fato que essas provas alentam a crença, fortificam a esperança e predispõem o ânimo para praticar a caridade e adquirir a ciência que leva para Deus. Examinadas as portas, encontramos as fechaduras do mesmo jeito que nós as deixamos no começo da sessão. Ninguém poderia ter entrado por elas. Nenhum encarnado, apesar de tudo que a maledicência tem espalhado, pode tomar parte nas manifestações que nós presenciamos. As considerações que deixo registrada com referência aos primeiros fenômenos produzidos nesta sessão possuem uma força maior do que os últimos relatados. O bom senso rejeita qualquer intervenção humana e o senso espírita é forçado a afirmar que a mais completa das evidências que todos os fenômenos presenciados foram produzidos pelos espíritos. Esta afirmação é mantida com o grupo Marieta por todos aqueles que os pesquisaram e aqueles que, sem estarem presentes às nossas sessões, puderam comprová-las através da mediunidade e do sonambulismo. A médio das Flores, Visconde de Torres Solanote. Investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo grupo Espírita Marieta.